Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes, seja bem-vindo à Central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Será que ainda vale a pena continuar investindo em REITs? No Brasil, os fundos imobiliários possuem uma correlação muito forte com a taxa de juros futura. Isso porque os nossos fundos, como o próprio nome diz, eles são organizados em fundos e grande parte do retorno vem através dos dividendos. Aquele investidor um pouco mais focado em renda, ele acaba olhando para o fundo imobiliário e olha também ali para o título de renda fixa. Nos Estados Unidos, os REITs eles possuem uma correlação um tanto diferente ali com a taxa de juros futura. Vai alterar principalmente o seu custo de capital e a capacidade de crescimento desse REIT ao longo do tempo. Por isso, quem começa hoje nos REITs acaba tendo um pouco essa percepção de que se a taxa de juros nos Estados Unidos aumentar, os REITs vão sair mal, né? O dividend yield vai cair, o custo de capital vai aumentar, o cap rate dos REITs também vai diminuir e é lógico, a performance ao longo do tempo ela ficaria ali prejudicada. Mas isso é verdade? Não, né? O que acontece que eu vou mostrar aqui para vocês são 5 razões pelas quais os REITs eles performam bem independente da taxa de juros. E pelo contrário, na maioria das vezes alguns setores acabam tendo uma performance excelente com o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. E a verdade é que historicamente os REITs performam melhor do que as stocks, inclusive em ambientes de aumento de taxa de juros. Existe um estudo da Cohen Steers que mostra que os REITs tiveram uma performance de 17,5% nos 12 meses seguintes ao aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Conforme você pode ver inclusive na imagem, eles performaram quase 2 vezes melhores do que os stocks. Isso mesmo, isso demonstra que um aumento de taxa de juros, os REITs tendem a performar melhor do que as ações em geral. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui hoje são 5 razões pela qual o investidor de REIT não precisa ficar preocupado com esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, já que ela passa a ser uma realidade cada vez mais presente, porque a inflação nos Estados Unidos está muito alta, né? Hoje está pegando os 5%, é a mais alta das últimas décadas. Então, existe uma expectativa de que a taxa de juros em algum momento próximo nos Estados Unidos, ela vai ter que aumentar, né? E a razão número 1, geralmente o aumento de taxa de juros ela acontece porque a economia ela está forte, né? A economia ali ela está crescendo muito e com isso vem a inflação. E a gente sabe que uma das formas de se combater a inflação é aumentando a taxa de juros. E uma economia forte geralmente é boa para o proprietário de um imóvel, né? Porque a demanda vai estar mais alta, os imóveis vão estar mais caros e assim o investidor ali, o proprietário desses imóveis, iria lucrar. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Mas em um momento de taxa de juros, o custo de capital dos REITs vai aumentar também, certo? E aí vem uma questão que você pode responder. Se você tem um imóvel hoje alugado, o que você prefere, né? Um mercado aquecido, onde é mais fácil de você alugar e reajustar esses aluguéis, ou você prefere um ambiente de recessão? Não precisa nem responder, né? Você já sabe a resposta. E aqui tem um ponto essencial que o investidor de REIT precisa compreender. Com o aumento da taxa de juros, aqueles REITs menos alavancados, eles possuem uma tendência natural a performarem melhor. Já aqueles REITs ultra endividados, a tendência lógica é ir para o brejo. Razão número 2, a inflação ela acaba beneficiando os REITs. Se você, assim como eu, né, nasceu lá e viu nossos pais ali no começo da década de 90, deve lembrar aqueles momentos hiperinflacionários. Era comum, inclusive, um dos melhores investimentos ser imóveis. Por que os nossos pais, os nossos avós, eles são tão apegados a imóveis? Porque em um ambiente de alta inflação é muito difícil qualquer empresa, qualquer pessoa física se planejar. E os imóveis eles possuem essa característica, que é de nos proteger da inflação. Se a inflação aumenta, o preço dos imóveis aumenta, o valor dos aluguéis aumenta também. E assim, de certa forma, você faz um hedge, né, da sua carteira ali com imóveis. E isso, é claro, eu estou falando do Brasil, né, daquela época de hiperinflação. Os Estados Unidos, historicamente, eles possuem inflação bem menor do que a brasileira. Mas existe, é claro, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Nessas barras que vocês estão vendo aqui,
mostra a inflação e o crescimento dos dividendos dos REITs entre 1998 e 2018. Você pode ver de forma clara que nas barras azuis escuras está o crescimento médio dos dividendos dos REITs, enquanto nas azuis claras está aí a inflação média dos Estados Unidos. Ou seja, os REITs entregaram um crescimento de dividendo muito superior à inflação média desse período. É lógico que ali naquele período de 2008, que teve a crise do subprime, se você ainda não sabe o que é, você pode clicar aqui no card e acompanhar um outro vídeo que eu fiz explicando especificamente sobre esse assunto. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que os REITs eles entregaram um crescimento de dividendos superior à inflação daquele período. E além do mais, o momento em que nós estamos vivendo hoje ele é um momento bem atípico na história, Se a gente for parar para pensar, nos Estados Unidos hoje existe uma inflação muito alta, mas a taxa de juros ainda está muito baixa. E diversos REITs estão aproveitando esse momento para reestruturar sua dívida e também comprar imóveis ali a um preço mais baixo, aproveitando o custo de capital mais barato. Se você for considerar diversos REITs hoje, como o caso de Equinix, Realty Income, que tem um custo de capital muito baixo, consegue taxa de juros ali entre 1% e 2%, e a gente tem uma inflação de 5%, na verdade esses REITs eles acabam ganhando ali, pegando dinheiro no mercado para investir em imóveis, porque o seu custo de capital acaba ficando mais baixo, inclusive, do que a inflação americana. Razão número 3. Os REITs eles aprenderam a lição com a crise do subprime. De novo, já fiz um outro vídeo explicando especificamente o que foi a crise de 2008, mas no Brasil, infelizmente, ainda existe uma concepção de que os REITs são altamente alavancados. Isso é lógico, porque os nossos fundos imobiliários brasileiros, eles não se endividam. Então eles têm inclusive outra estrutura, como eu já expliquei, com a estrutura de fundo. Mas o que eu quero trazer aqui é a estrutura dos REITs em si. E como eu falei, os REITs eles aprenderam com aquela crise e hoje eles são menos endividados. Uma das métricas mais importantes, inclusive na hora de conferir nota de crédito para os REITs e emprestar dinheiro para eles, é a chamada LTV, ou LTV em português, Para quem não sabe, chama Loan to Value. O Loan to Value dos REITs eles vem caindo ali ao longo da última década, mas antes de mais nada eu preciso explicar o que significa essa métrica, e que ela é bem fácil de entender, para falar a verdade. Ela significa o valor patrimonial em relação ao empréstimo. Um exemplo bem simples, imagina que você tem ali um apartamento, por exemplo, que você comprou financiado, e esse apartamento hoje ele tem um valor patrimonial de R$100 mil, só que você tem R$80 mil ainda de saldo devedor lá do financiamento. Ou seja, o seu LTV ou Loan to Value é 80%. Fácil de compreender, na verdade. E o que acontecia até a crise do subprime era que os REITs eles tinham um LTV muito alto, chegou ali na casa dos 65%. E como você pode ver inclusive na imagem, eles vêm diminuindo esse LTV desde 2009 e hoje se encontra ali próximo aos 35%. Ou seja, eles possuem uma alavancagem bem menor do que naquela época ali do subprime. Mas é lógico, novamente, aqui eu estou falando na média, Existem diversos REITs que possuem uma alavancagem menor e outros que possuem uma alavancagem muito maior, alguns chegando aí à casa dos 90%. Então o investidor ele tem que ter muito cuidado, porque eu estou falando do mercado como um todo. E aí nós precisamos analisar caso a caso aqueles REITs que apresentam um perfil mais seguro e aqueles perfil que apresentam um perfil de risco muito maior. E o que eu quero ressaltar aqui também é que nos Estados Unidos é comum que as pessoas físicas, inclusive elas têm esse LTV, o Loan to Value, quase o dobro dos REITs, Então a gente tem que separar o mercado aqui imobiliário nos Estados Unidos entre pessoas físicas e os REITs. E os REITs é lógico, eles têm outra vantagem, eles são muito mais diversificados, têm um balanço mais conservador e mesmo que a taxa de juros nos Estados Unidos hoje subisse, isso não teria um impacto tão negativo no médio e longo prazo. E quarta razão, os REITs hoje, eles apresentam uma margem de segurança melhor, inclusive, do que as ações, as stocks. Isso falando é lógico, a média, O que acontece é que o medo do aumento da taxa de juros hoje nos Estados Unidos, ela causa um impacto mais negativo do que propriamente o aumento da taxa de juros. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter ouvido por aí a seguinte frase, que pior do que a morte é a expectativa da morte. Isso acontece um pouco hoje,
Você pode ver nessa imagem que está aparecendo aqui na sua tela que ele mostra o PL. O PL é o preço sobre lucro, é uma das métricas muito utilizadas ali para se avaliar as empresas em geral. E esse PL que você está vendo na imagem é o PL médio das empresas que fazem parte do S&P 500, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. O PL hoje está bem alto, né? Está cerca de 40 vezes. A gente só vê esse PL tão alto ali próximo da crise do subprime e da crise das .coms lá em 2000. E aí o investidor se pergunta, não estaria muito caro hoje as ações nos Estados Unidos? Mas Ismael, os REITs também não fazem parte do S&P 500? Sim, diversos REITs fazem parte do índice S&P 500. Mas aqui que entra um ponto importante. Porque nas empresas nós olhamos os lucros, mas nos REITs o lucro é uma métrica tanto irrelevante, né? É mais comum nós observarmos ali o Funds from Operation, ou o FFO, que é o fluxo de caixa ali operacional realmente do REIT, né? E quando eu falo dos REITs hoje, eles possuem esse PFFO, que seria uma métrica similar ao PL, em torno de 17 vezes. Isso demonstra que as ações hoje elas têm as métricas muito mais puxadas ali com seu PL do que propriamente os REITs, oferecendo para o investidor uma margem de segurança maior. E aqui você pode ver claramente qual setor oferece a maior margem de segurança, né? Isso se e quando a taxa de juros nos Estados Unidos subir. E a razão número 5, né? Os REITs eles podem se beneficiar diretamente do aumento da taxa de juros. Isso mesmo. Quando a gente começa a investir nos Estados Unidos, é comum o investidor levar em consideração ali o ETF VNQ ou extrapolar, né, o mercado imobiliário ali e achar que os REITs e mercado imobiliário é uma coisa só, não conseguir diferenciar os diversos setores, enfim. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que existem setores hoje dentro dos REITs que eles podem se beneficiar diretamente do aumento da taxa de juros. Imagine aqui comigo, se você hoje mora nos Estados Unidos, você quer comprar sua casa, existe um incentivo muito grande, porque as hipotecas hoje, a taxa de hipoteca é muito baixa. Por isso que inclusive as pessoas físicas elas correm no mercado para comprar suas casas e com isso a demanda é muito alta e a gente está vendo atualmente aí o valor dos imóveis nos Estados Unidos subindo muito. Mas pense aqui comigo, se a taxa de juros aumentar em determinado momento, é natural que a taxa das hipotecas aumentem também. Isso vai dificultar com que as pessoas comprem o seu imóvel. E se você quer comprar sua casa ou seu apartamento, por exemplo, se vem uma situação onde a taxa de juros aumentou muito, talvez você dê preferência ao aluguel. E aqui que entram os REITs, principalmente os REITs residenciais, os REITs de apartamento, e aí eu falo de Avalon Bay, Essex Property, Equity Residential, Mid American Apartments, bem como aqueles REITs de casas single families, American Homes for Rent, Invitation Homes, todos esses REITs eu já comentei eles aqui também no nosso canal. Se a demanda está muito alta, mas a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, principalmente para a pessoa física, é natural que elas vão procurar ali um imóvel para alugar. E eu estou falando isso aqui de pessoas físicas, né? Mas as empresas acontece isso com elas também. Se a empresa está querendo comprar o seu escritório ou seu galpão logístico, talvez ali em um momento em que ela precise crescer, ela evite mobilizar parte do seu patrimônio a uma taxa de juros muito alta e dê preferência a alugar um imóvel. E aí, novamente, entre os REITs de escritório, os REITs de galpão logístico, que são os industriais, que podem se beneficiar diretamente do aumento da taxa de juros. Se a demanda cresce, naturalmente a tendência ali é que os reajustes desses aluguéis aumentem também. Em resumo, se você está preocupado com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, eu diria que um dos melhores setores para se investir hoje são os REITs. Como eu te falei, né? Os REITs eles te protegem contra a inflação, eles estão mais conservadores com seus balanços do que lá com a crise do subprime em 2008 e é um setor bem diversificado aí que inclusive existe ali segmentos que podem se beneficiar diretamente com o aumento da taxa de juros. Então o que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês é que a estratégia de se investir em REIT ela é bem diferente da estratégia de se investir no Brasil. Até porque eu gosto sempre de lembrar, os REITs eles não são fundos imobiliários americanos. Eles possuem estrutura bem diferente que são empresas. Por isso, até a forma de enxergarmos eles é diferente do nosso fundo imobiliário aqui no Brasil.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Temos também o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no Telegram. Um abraço e até a próxima.